Eu falo agora com o ex-deputado Deltan Dallagnol, aqui no lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema à presidência da República. O Deltan, que é um dos nomes aí, que é uma aposta para 2026, puxar a bancada do Congresso Nacional, fazer com que mais cadeiras ali sejam representadas pelo Partido Novo. É essa a intenção? Como é esse plano para o ano que vem? Olá, Ed, olá, o Tempo, olá, Minas Gerais, bom demais estar com vocês. O Novo, ele tem um plano, e esse plano não é um plano de poder, esse plano é um plano de serviço. É um plano que é muito bem representado pelo governador Zema, que quando você pergunta para ele o que ele quer servir o Brasil. E o melhor modo hoje de servir o Brasil é tirar o PT, o mesmo PT que destruiu Minas Gerais, que tinha um déficit, gerava um déficit anual de 11 bilhões negativos do Estado, que atrasou salários, que gastava em merenda 20 vezes menos, merenda escolar 20 vezes menos do que Zema gasta agora. E ele gerando superávit, saneando as finanças do Estado, economizando e ainda reduziu a criminalidade pela metade, gerou 1 milhão de empregos e, no âmbito da educação, colocou o Estado entre os melhores estados dos rankings nacionais. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo pessoas aqui nesse time, liderados pelo Zema, dispostas a bem servir. E um lugar em que a gente precisa muito servir hoje, mudar a realidade, é na presidência da República e contendo os abusos do Supremo Tribunal Federal. Qual deve ser o discurso, na sua opinião, principal para o enfrentamento à esquerda, que já é uma candidatura de direita, e a figura do presidente Lula, que tem uma representação muito forte no país, né? O discurso tem que ser o discurso que a gente acredita, tem que ser as causas que a gente acredita. E tanta gente no Brasil acredita no que a gente acredita. Quando a gente olha as pesquisas de opinião, a maioria da população acredita no que nós acreditamos. O que nós acreditamos? Em você ter ordem, segurança, com a base da pirâmide. Você não vai conseguir prosperar, gerar desenvolvimento numa sociedade desordeira, em que o criminoso é tratado como vítima e o policial vai para a cadeia como bandido, onde grandes esquemas de corrupção prosperam e um governo fecha os olhos. Então você precisa de uma base de justiça e de ordem. Em cima dessa base de justiça e ordem, você precisa construir prosperidade. E você não constrói prosperidade gastando o que você tem e o que você não tem. Você constrói prosperidade economizando e gastando bem o dinheiro. Gastando para você com eficiência, para você melhorar os índices de educação, de segurança, investindo em infraestrutura, que segundo os estudos no mundo, é onde você mais propicia desenvolvimento econômico no curto prazo. Investindo em educação, que é onde você mais gera retorno em prosperidade, em crescimento no médio e no longo prazo. Nós precisamos de pessoas que façam políticas que estão testadas e aprovadas na história, como aquelas que Zema fez em Minas Gerais. Nós precisamos expandir isso para o Brasil. Da mesma forma como Zema reconstruiu Minas Gerais, nós precisamos de um líder que possa reconstruir o Brasil. Ano que vem você vem como candidato aqui. Eu venho como candidato aquilo que eu sempre fui candidato, a lavar os pés das pessoas, como me ensinou meu mestre Jesus. E onde eu puder melhor servir, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, meu nome está à disposição. Fico honradíssimo pelas pesquisas de opinião me colocarem como candidato com maior intenção de votos ao Senado no estado do Paraná, mas eu não tenho uma ambição de cargo. E nisso eu me identifico demais com o Zema. Essa é a razão pela qual eu gosto tanto dele. Eu não tenho ambição de cargo, eu tenho uma vocação de serviço. Mas isso é o Senado ou Câmara que faz mais a sua cabeça aí para poder vir ano que vem? Você tem vontade de voltar para a Câmara? Tem vontade de ocupar um lugar novo no Senado? Como que é? Eu adorei sua pergunta, porque você perguntou o que faz mais minha cabeça. Mas sendo bem franco, não importa o que faz minha cabeça. O que importa é onde eu posso usar melhor os talentos que eu recebi de Deus, onde eu posso melhor amar e servir as pessoas. Isso é conjuntural. Hoje eu poderia dizer que é uma coisa, mas ano que vem talvez seja outra. Nós temos um Senado Federal que a gente precisa ocupar para barrar os abusos do Supremo, mas nós temos ao mesmo tempo um time, que é o Novo, que precisa sobreviver. E para sobreviver ele precisa passar cláusula e barreira. E para passar cláusula e barreira você precisa de votos para deputado federal e de muitos deputados federais eleitos no Brasil. Então é um dilema que a gente vai viver, a gente vai ter que ver conjunturalmente qual é a necessidade que existe de eu ir a deputado federal para a gente conseguir sobreviver com o partido, porque só passando a cláusula e barreira você consegue acesso ao fundo partidário. A gente é contra o fundo, mas hoje você ir para uma eleição, você existir como partido sem fundo, é você ir para a guerra de estilingue. Sendo realistas, nós precisamos conseguir esses votos, conseguir eleger muitos deputados federais para a gente passar a cláusula de barreira. Agora, por outro lado, como eu disse, a gente precisa de um Senado de direita disposto a frear os abusos do Supremo.